Desde ontem está conosco, para quem não esteve no sábado nem domingo de manhã, pastor Agnaldo Melo Nascimento e a sua esposa auxiliadora. E eles são pastores, ou ele é pastor, lá em João Pessoa, há 27 anos, na Igreja Memorial. Então a palavra é dele nesse instante. Deus o abençoe e use para a sua glória. Aquela alegria, a paz do Senhor. Eita, gente bonita. E você parece que é pentecostal, está feliz da vida, né, irmão? Graças a Deus poder estar com vocês aqui desde ontem à noite. E para mim é uma alegria muito grande, porque eu sou do Rio Grande do Norte. Eu estava lembrando ontem, se pensar aí, faz uns 15 anos que eu não venho pregar em Natal. Então fui lembrado, aleluia. Então estou aqui para esse momento de gratidão, de alegria. Obrigado, querido. Considerando que eu consertei meu violão há um mês atrás e ele está com o mesmo defeito hoje, então não está pegando aí a. Pois eu vou pedir um socorro aqui. Meus amados, eu disse pela manhã, eu não sou Jailson, mas eu gosto da música, gosto de cantar também. Então, o que acontece assim? Como eu vim. Vamos lá, aquela imagem maravilhosa. Celebrar os 24 anos desta igreja. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Pronto. Como eu vim celebrar os 24 anos dessa igreja, então eu me programei para falar sobre essas três verdades, né? Aí, chamado para frutificar, vamos aos campos brancos e poder do Espírito Santo. Eita glória! Poder do Espírito Santo. Então, hoje pela manhã, queridos, eu compartilhei de um cântico, foi o primeiro cântico que Deus me deu a oportunidade de trabalhar e levar à igreja. No ano de 1900, que eu disse que tinha muita gente que nem tinha nascido nessa época, 1985, na igreja presbiteriana de Santa Rita, lá na Paraíba, a gente fez a nossa primeira conferência missionária sobre esse tema. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Vamos lá, põe a letrinha lá. E todos vão cantar. Quem estava de manhã aqui, levanta a mão para eu ver. Ah, vocês são fera. Vão cantar e os outros vão aprender. Oh, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Mais uma vez. Maravilha. Terra, ouve a palavra do Senhor. Ele é o grande eu sou. Ele é Jeová. Ele é o Salvador e quer te libertar. Ele é o grande rei. Jeová Shalom. Ele é o Deus de amor e quer te salvar. Bem bonito, terra. Terra. Terra, ouve a palavra do Senhor. Mais uma vez, ó terra. Terra. Terra, ouve a palavra do Senhor. Ele, por amor, seu Filho nos deu a este mundo. Na cruz Jesus morreu, morreu por amor, seu sangue verteu para salvar o homem pecador. Ó terra, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Vocês querem ver uma voz bonita? Só os homens. E com
coisa linda! Agora as mulheres, só as mulheres. Desculpa, mas se você é homem e lava a louça em casa como eu, então dá para cantar essa música durante lavar a louça, né? Terra, não vai esquecer mais, vamos lá, todos juntos. Ó terra, a última vez, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Amém. Essa é uma expressão que está no livro de Jeremias. Eu falei de manhã, mas não me lembro mais qual é o capítulo. 22, 29. Foi a nossa primeira conferência missionária. E Deus foi maravilhoso com aquela pequena igreja ali na cidade de Santa Rita. E Deus derramou graça abundante. Daquela conferência, Deus mandou um missionário para o mundo, para servir. E ainda hoje Deus continua levantando os seus filhos para serem instrumentos. Quem esteve de manhã sabe que tem que levantar os olhos para ver os campos que estão brancos para a ceifa. Vamos lá? E você que aprendeu um refrão, toca esse refrão aí para os irmãos cantarem com alegria. Não, é o outro. É esse mesmo. Vamos junto, ó. Os campos estão brancos para a ceifa. Quem irá colher? Os campos estão brancos para a ceifa. Quem irá colher? Todos juntos, mais uma vez. Os campos estão brancos para a ceifa. Quem irá colher? Os campos estão brancos para a ceifa. Quem irá colher? Desafio continua. Milhões caminham pelas ruas, pelos vales e campinas, vão sem paz e sem amor. Não conhecem Jesus Cristo, o Senhor. Os campos estão brancos para a ceifa. Quem irá colher? O desafio continua. Igreja, a tarefa é tua. Igreja, a tarefa é tua. Vamos juntos trabalhar. Proclamando Jesus Cristo, o Senhor. Agora eu quero ouvir só vocês. Fica de pé, todos os homens de pé, por favor, e vamos comigo, ó. Os campos estão brancos. Bem forte, bem bonito. Agora os homens sentam, as mulheres de pé. Quem irá colher? Eita glória! Deus abençoe a vida de todos vocês. Pode sentar, queridos. Iremar, os campos estão brancos para a ceifa, viu?
Hoje é dia de entrega. Ô, glória! Obrigado. Eu vou cantar novamente uma outra música depois disso. Aí você já deixa ele aqui depois. Muito bem, queridos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu sou pastor. eh, eu sou do Rio Grande do Norte, gente. Eu sou de Macau, a terra do sal. Eita, né? Nasci aqui no Rio Grande do Norte, no ano de 1955. Significa que eu estou com 69 anos. Parece que um menino ainda, né? Mas eu vim morar nessa cidade aqui em Natal no ano de 72, 73, de fato. Vim porque no lugar que eu nasci não tinha mais opção para estudar, a não ser fazer o curso que eles chamavam naquela época de quê, meu Deus? É negócio para dar aula, mulher que dava aula, como é que chama? Escola normal. E aí eu vim nessa luta aqui, com a mão na frente e duas atrás, para tentar encontrar alguma coisa. Eu não tinha. Meu pai disse assim: Aguinaldo, eu não tenho condição de lhe mandar para Natal. Eu vim. Passei os primeiros 3 meses na casa de uma pessoa amiga que disse: Olha, você pode ficar na minha casa. Só que, quando chegou a Semana Santa, todo mundo foi para Macau e eu fui também, e eles foram. E quando chegou lá, no domingo de manhã, eles disseram assim: Nós não vamos voltar para Natal esses dias. Então, arranje uma outra casa para você ficar. E aí correu atrás de outra casa para ficar. E aí encontrei um amigo de meu pai que morava lá nas Quintas. A escola que eu estava estudando era a Escola Técnica Federal. Imagina, Quintas escola. Mas foi difícil aquele começo e tal. Pegava ônibus, tudo com muita luta. Ele era uma pessoa pobre, mas me recebeu com muito carinho. Mas depois de algum tempo na casa dele, eu recebi uma notícia que ele disse assim: Aguinaldo, aqui mora eu, minha esposa, meu filhinho e minha sobrinha que toma conta do meu filhinho. Nós vamos mudar. O lugar para onde vamos só tem 2 vãos. Vai ficar eu e minha esposa e a minha sobrinha com o meu filhinho no outro vão. Então, não tem lugar para você ficar. Arranje outra casa para ficar. Então, eu fui para a escola, levando minhas coisas. Não era muito. E disse: gente, eu não tenho onde morar. E tinha um amigo que era da minha turma na escola técnica, disse assim: eu sou gerente de um cinema. Ainda não sei nem se existe ainda o Oldem, era o Oldem, né? Ali em frente ao cemitério. E ele disse assim: eu sou gerente do cinema, se você quiser, eu dou uma vaguinha para você lá no cinema, você ficar lá uns dias até arranjar um lugar para ficar. E eu fui para o cinema, fui morar no cinema lá. Era assim uma festa de noite com os morcegos voando, era a alegria maior do mundo, viu? Mas aí Deus foi misericordioso e a notícia chegou à minha mãe, ela falou com uma amiga e a amiga me chamou para morar lá próximo de onde eu morei no primeiro mês. Resumindo, no ano seguinte, minha mãe veio morar aqui porque disse: não dá para você ficar sozinho lá, e deixou os outros irmãos em Macau. Veio com mais 2, com mais 3, os 3 menores, e nós somos morar. Mas foi um tempo difícil, viu, queridos? Muito difícil. E eu estudando. Até que minha mãe, antes de vir morar aqui, ela. Minha mãe era mãe de santo. Mãe de santo. E aquilo me deixou muito triste. Nós não éramos evangélicos cristãos, católicos de mentira. Mas ela ficou mãe de santo, eu não aguentava aquilo.
Eu, cara, muito triste. Fui embora, vim para cá, tenho muita alegria. Mas Deus soberanamente mandou para frente da nossa casa, tinha uma escola, que na verdade era um prédio antigo, era tão antigo que a gente chamava de prédio, é o prédio. E ele foi planejado para ser um hospital, mas nunca foi finalizado, o povo invadiu, aí morava várias famílias lá. Mas um dia o governo resolveu, eu já estava fora, resolveu transformar esse prédio antigo em uma escola. Tirou todo mundo do prédio e trouxe uma empresa para construir essa escola. E veio um irmãozinho querido, membro da Igreja Presbiteriana do Alecrim, e ele morava lá no Bom Pastor. E ele foi trabalhar nessa escola. Frente à casa, pedi uma aguinha, pedi alguma coisa, e minha mãe começou a conversar com ele, e de repente Deus tocou no coração da minha mãe e ela se converteu. Aleluia! Não havia igreja presbiteriana em Macau, ela se tornou membro da Assembleia de Deus. Oh, glória! E queridos, nesse ínterim, minha mãe falou que eu estava passando essa batalha aqui. Meu irmão veio no ano seguinte, e nós estávamos, agora eram os dois, dividindo a luta. Aí ele disse assim: Irmã Helena, lá no lugar que eu moro, tem uma congregação da igreja presbiteriana. E tem uma irmã que toma conta dessa congregação. Eu vou falar com a irmã para ver se a gente dá um jeitinho deles ficarem lá. Então, eu morei dentro de uma igreja presbiteriana antes de me converter. Eu e meu irmão, era uma congregação lá no Bom Pastor da Igreja Presbiteriana do Alecrim. E a dona Maria, que era a mulher que tomava conta daquele trabalho ali, uma mulher de Deus, uma bênção, ela que abriu as portas para a gente. Nós passávamos a semana, segunda, sábado, no domingo, ó. Eu nunca assisti um culto naquela congregação. Saíamos. Mas a dona Maria tinha umas netas. E essas netas vinham constantemente lá na casa da Dona Maria, às vezes a gente ia lá tomar um lanche, alguma coisa assim, e elas ficavam por ali olhando. Meu irmão, que era sempre mais dado, eu era muito, continuo sendo muito tímido, então eu não conversava muito, mas meu irmão era conversador, foi bater na casa da mãe das netas de Dona Maria. E depois ele disse assim: tem uma outra lá. Tem uma outra lá. Eu não conhecia essa outra, mas um dia, por soberania de Deus, eu estava na parada do ônibus no Alecrim ali, aquela praça Ferreira. Pronto, ali uma farmácia que tinha parado, sentado, cansado, debilitado, porque nesse tempo eu e meu irmão já estávamos juntos e a gente ia de a pé para a escola técnica do Bom Pastor para poder pegar o ônibus de volta para casa. Eu cansado, sentado, desanimado, coitado. E aí, de repente, passaram aquelas duas perninhas finas na minha frente assim. E eu me levantei e fiquei olhando, e eis que ela está ali, ó. Fica em pé, mulher. Fica em pé. Olha aí, há 48 anos casados. Benção, né, irmão? Mas foi assim, eu conheci essa moça assim. E olha que eu não falei nada. Assim, entramos no mesmo ônibus, eu não sabia quem era. E olha para cá, olha para lá. E quando descemos do ônibus, eu e meu irmão, aí ele disse assim: eu acho que aquela moça ali é a neta da Dona Maria. Eu digo: é mesmo? Então vamos na igreja domingo? E aí pronto, tudo começou quando um certo dia nós fomos na igreja. Segundo ela já tinha me visto uma vez, no Dia das Mães. Alguns dias antes eu fui dar uma olhada assim na igreja, não fiquei, só olhei de fora assim, e ela já tinha visto e Deus já tinha dito: é esse aí. Mas, gente, essa é a minha história e por isso eu estou servindo ao Senhor. Eu poderia ser pastor nessa igreja, poderia ser pastor na igreja central, na igreja de Alecrim, qualquer igreja aqui.
Mas, depois de 3 anos estudando no seminário, pelo presbitério Potiguar, o presbitério disse assim: tem mais lugar aqui para você não. Vai procurar outro presbitério para terminar o seu curso do seminário. E aí, o presidente da Paraíba me acolheu, me chamou para lá, e eu fui terminar o meu curso no presbitério da Paraíba, e estou na Paraíba há 42 anos. 41 anos como pastor e 1 ano como seminarista, meu último ano. Eu louvo a Deus. Deus escreve conforme a vontade dele. A história é dele, não é nossa. Mas nós estamos felizes em poder servir ao Senhor. Eu disse que faz mais de 15 anos que eu não prego aqui. Só para os irmãos terem uma ideia, eu lancei um CD com músicas missionárias no ano de 2008. Quando eu terminei de lançar o CD, eu disse assim: eu vou lançar esse CD em Natal. 2008 para hoje está quantos anos? Mas eu nunca tive a oportunidade de lançar esse CD de músicas missionárias em Natal. Agora não dá mais para lançar porque não existe mais nem CD, né? Então é outro tipo de coisa. Mas obrigado por você ter paciência de me ouvir. Que Deus derrame graça na sua vida e abra a sua Bíblia agora no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Quem encontrou aí, vai dizer um amém aí para alegar o coração. Amém. Glória a Deus. Mantenha o texto aberto. Põe lá no começo de tudo. Isso, Jó. Muito bem. Lê comigo essa frase aí. Poder do Espírito Santo, dádiva divina para o trabalho missionário da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez um dos momentos mais singelos, talvez um dos momentos mais belos que aqueles que foram chamados por Deus puderam experimentar, diz respeito a aqueles cerca de 50 dias que aqueles homens que andaram com Jesus durante cerca de 3 anos, viram Jesus realizar milagres, fazer coisas extraordinárias, falar palavras que ninguém jamais falou como ele. Mas aqueles 40 dias foram de êxtase emocional, porque eles viram Jesus na sepultura, viram ele sofrer na cruz, ser colocado na sepultura, eles viram Jesus dentro daquela sepultura colocar um selo do Império Romano na pedra que fechava a sepultura. Mas no terceiro dia, eles ouviram que Jesus não estava mais ali. E depois eles foram encontrados pelo próprio Jesus, que entrou no lugar onde eles estavam e disse: paz seja convosco. Aqueles 40 dias andando com Jesus pós-ressurreição foram marcantes, emocionantes. Foram dias tremendos. Diga aqueles 2 amigos que caminhavam para Emaús e acompanharam, e Jesus os acompanhou naquela trajetória. Diga Tomé, que chegou e disse: só se eu ver, só se eu colocar a minha mão. E Jesus chega e diz: põe a tua mão aqui. Ser crente, não seja incrédulo, Tomé. Diga Pedro, que depois de negar Jesus por 3 vezes, teve a experiência no mar da Galileia de dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na verdade, eu gosto de você, eu gosto de você. Tu sabes que eu gosto de você. Mas Jesus disse assim: vocês vão receber
a promessa do Espírito Santo. Permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. 40 dias, eles voltaram para Jerusalém, mais 10 dias, aguardando essa promessa. E quando isso aconteceu, foi uma coisa linda, maravilhosa. Pensando nessa história, Guilherme Kerr, que escreveu uma cantata sobre o livro de Atos, ele escreveu uma música. E a música tem essa letra aqui. 50 dias haviam passado depois da morte do Senhor. Depois de vê-lo ressuscitado, toda a esperança retornou. 50 dias haviam passado depois da morte do Senhor, mas bem valeu o tempo esperado, chegou a hora do melhor. Unidos no mesmo lugar, de repente a promessa chegou, chegou e pra ficar. Como um vento forte invadindo a casa, vem do céu um som intenso, línguas como fogo, chamas repartidas em cada um, poder imenso. Ficaram cheios do Espírito Santo, plenos de Cristo e de Deus. Ficaram cheios do Espírito Santo, plenos de Cristo e de Deus, conforme o Senhor lhes concedia, passaram a falar em outras línguas. Tempos e ventos é o título que ele deu a esta canção. Jesus deixara a ordem. Ele deixara a ordem, ele deixara aquilo que foi chamado pelos estudiosos de a grande comissão. A grande comissão, ela apresentava o alvo e a estrutura para que a tarefa fosse exercida. Jesus deixou a tarefa, mas algo faltava. Por isso Jesus disse: permanecei aonde? Em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Sabe, queridos, faltava a promessa. A promessa se fez. A promessa se fez. E com a chegada do Espírito Santo, a igreja agora tinha vida para caminhar. Ela tinha a estrutura, ela tinha o chamado, ela tinha a ordem, ela tinha a missão, mas faltava a unção, faltava a presença do Espírito Santo na vida da igreja, e ele veio para ficar. Louvado seja o seu nome. Ele está aqui. Se você confessa Jesus, ele está no seu coração. Ele é o Senhor que está dirigindo os nossos passos, cumprindo a vontade de Cristo em nossas vidas. Vamos ler o nosso texto, por favor? Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade para todos os algemados, a proclamar libertação aos cativos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor
para a sua glória. E a igreja diga amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, obrigado. Mais uma vez lemos a tua palavra e pedimos que o Espírito do Senhor que está presente, que inspirou esta palavra, ele nos ilumine na compreensão da mesma. Faz isso, Pai, te pedimos. Traz o coração do teu povo cativo a ti. Em nome de Jesus. Amém. Isaías. Você vai descobrir que quando se estuda o livro de Isaías, especialmente aqueles que leram, que estudaram, que escreveram a respeito do profeta Isaías, chamam ele de o rei dos profetas. Chamam de o profeta evangélico. Chamam de o profeta messiânico. Ele, de fato, é o profeta do Antigo Testamento que mais identifica a vida e o ministério de Jesus. De fato, é Isaías, esse grande profeta. Muitos dizem que ele é o profeta dos evangelhos, que os evangelhos são um espelho daquilo que Isaías disse na sua profecia a respeito do Senhor Jesus. Capítulo 61, nesse texto, ele está tratando das áreas de abrangência do ministério público de Jesus Cristo, o Messias. Esse texto foi lido por Jesus na narrativa de Lucas, capítulo de número 4, versos 16 a 21, Jesus estava na sinagoga e foi dada a oportunidade dele ler as Escrituras Sagradas. Ele abre nesse texto de Isaías, ele lê essas palavras, e quando ele termina de ler essas palavras, Jesus diz assim: hoje se cumpriu esta Escritura. O profeta realmente estava falando a respeito de Jesus. O ensino da teologia nos mostra que o Espírito Santo veio para aplicar a obra de Jesus no coração do homem. Ele tem o papel de revelar as virtudes de Cristo. Jesus Cristo disse: eu vou deixar o Espírito Santo, e ele vai fazer com que vocês compreendam e entendam tudo aquilo que lhes foi revelado. O Espírito Santo de Deus está na minha vida, está na sua vida, e se ele está na sua vida, você pode dizer amém? Espírito Santo, se você confessa Jesus, você tem o Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo não anda do seu lado, esperando uma oportunidade para entrar em você. Ele já habita no seu coração. Ele transformou você. Ninguém vai dizer que Jesus Cristo é o seu Salvador, é o seu Senhor, se não habita nele o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, habitando em nós, na pessoa da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito de Deus está presente em nós. E as palavras de Jesus naquele dia na sinagoga foram expressas através da leitura de Isaías 61. Ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. João, ao narrar esse texto, ele percebera, porque ele vira os milagres de Jesus, ele ouvir as palavras de Jesus, e agora essas palavras lidas por Jesus na sinagoga, essas palavras foram contundentes aos ouvidos daqueles líderes israelitas e aos ouvidos dos seus discípulos. Era como Jesus estivesse dizendo assim: este poder está em mim. Este poder do Espírito Santo está em mim. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê que o Espírito de Deus habita em você, o mesmo poder do Espírito está na sua vida. Posso ouvir um amém da igreja? O poder do Espírito habita na vida daquele que crê. Se o Espírito Santo qualificou Jesus no exercício da sua missão, esse mesmo Espírito tem poder de qualificar a igreja
para o exercício da significativa missão de alcançar o mundo perdido. Não é possível evangelizar sem o Espírito Santo. Não é possível testemunhar sem o Espírito Santo. Não é possível dizer nem glória a Deus sem o Espírito Santo. Não é possível nem dizer aleluia, bem baixinho para não atrapalhar o irmão, sem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no seu coração. Amém, amado? Fica à vontade. Depois o pastor vai refazer os glória a Deus, esse negócio tudinho aí. Mas Deus está presente nesse lugar e merece toda a honra e glória. Então, amados, eu quero partilhar com vocês sobre essa verdade. Poder do Espírito Santo, dádiva divina, para qualificar o trabalho missionário da igreja. E a partir desse texto, quero partilhar com vocês algumas verdades. Hoje, o culto dia de domingo é até que horas? 23, mais ou menos assim? Pode ser, né? A primeira verdade. Põe o seguinte, querida, por favor. Próximo slide. Opa, vamos lá. Põe a mãozinha aí, vai. Isso. A igreja é qualificada para o ministério da consolação. Veja o que Isaías diz: a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, verso de louvor em vez de espírito angustiado. Meu amado irmão, aquele episódio que marcou a história da humanidade no Éden, aquele ato de desobediência, de imediato, transformou o coração do homem numa profunda tristeza. Vocês sabem que imediatamente eles perceberam que estavam nus, que tinham desobedecido, se escondem do Criador quando vem pela virada do dia, pela viração do dia. Aquele ato levou os nossos primeiros pais a sentir vergonha, a se esconder do Criador deles. Por causa do pecado, a vida humana foi invadida por coisas que não foram preparadas para ele, como dor, lágrimas, sofrimento e solidão. Essa é a realidade. Foi a realidade de muitos de nós que aqui estamos. Foi a realidade e é a realidade de muitos que estão lá fora, vivendo dor, lágrimas, sofrimento e solidão. Quais, amados, os efeitos destas coisas na vida do homem? A dor, ela machuca o seu corpo, marcado pelo pecado, mas também machuca a sua alma, que é profundamente machucada. Nós podemos aqui estar alegres, o rosto alegre, mas a alma ferida. É fruto do pecado ainda em nossa vida. Os sofrimentos em todas as áreas têm deixado o homem fraco, debilitado. As lágrimas, como dizia o salmista, têm sido meu alimento dia e noite. E quantas vezes nós vemos pessoas chorando, 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 porque as lágrimas são o seu alimento. Não conseguem suportar as dores que estão experimentando. E a realidade da solidão tem deixado o homem em situação quase desesperadora. Mas louvado seja o nome do Senhor. Mesmo diante das crises que enfrentamos, Deus, o nosso Criador, Ele está preocupado com o seu povo. Você crê nisso, meu irmão? E aí ele diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor nosso Deus. O Senhor é aquele que me consola, diz o salmista no Salmo 86. Como alguém
a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, diz o Senhor. O meu Deus é o Deus consolador. Ele é o seu Deus também. E você é a igreja dele. Então, a vida de Jesus, que foi enviado, você vai lembrar que teve um momento que Jesus disse assim, eu vou, mas eu vou enviar o quê? O outro consolador. Jesus era o consolador de Israel. Israel estava triste. E Jesus se fez presente. E ele veio, e quando ele veio, se aproximou e foi consolador da mulher pecadora. Quando todos abandonaram, porque não tinham a solidez moral para jogar pedra na mesma, e Jesus se aproxima, ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. Jesus se aproximou da samaritana, que falamos hoje pela manhã, só ia ao poço na hora que ninguém ia ao poço. Tal era a realidade da sua vida, rejeitada pela sociedade. Mas Jesus transformou aquela mulher numa missionária. Numa missionária. Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro. A mulher cananeia, que chegou junto de Jesus. E Jesus falou, eu não posso dar o alimento para pessoas como você. Ela disse, mas, Senhor, os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Palavras de consolo de Jesus. Palavras que mostram o cuidado de Jesus. Mas quando você ler o texto que o profeta Isaías fala, ele diz a consolar todos os que choram. Existem aqueles que choram por perdas diárias, por situações difíceis, aqueles que choram por causa do seu próprio pecado, e Jesus é aquele que pode consolar, pode mudar a sua vida, mudar o rumo da sua história. E diz o texto que ele vai trazer uma coroa em lugar de cinzas. A coroa é a coroa da vitória que Deus tem para cada um de nós. Óleo de alegria, ao invés de pranto. Lembre-se, a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas, posso ouvir os irmãos dizerem, mas a alegria vem pela manhã. Versos de louvor, ao invés de espírito angustiado. Cantar para vencer, entender o poder do louvor nos seus lábios. Cante, adore, louve, mesmo quando as coisas estão difíceis. Meus amados, consolar é aliviar a dor daquele que sofre. Consolar é servir de suporte para alguém necessitado, necessitado de carinho, de apoio. Consolar é uma arte que envolve despojamento, que envolve aceitação do outro e, principalmente, disponibilidade para ouvir o outro. A igreja precisa aprender a ouvir os que sofrem dentro da igreja. A igreja precisa aprender a ouvir os que sofrem no mundo lá fora. Deus nos deu esse ministério. Vamos lembrar que quando Deus fala sobre o seu filho, no próprio livro de Isaías, ele diz, ele será chamado maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Você tem um maravilhoso conselheiro na sua vida. Você tem o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, somente, amados, quando nós olhamos para aquilo que Deus já fez em nossa vida, nós, diante dos lamentos, diante das mágoas,
as verdadeiras emoções podem vir à tona, e aí nós temos uma porta aberta para o exercício do verdadeiro consolo, para que ele se torne possível. A igreja deve exercer, deve viver a semelhança do seu Senhor, a semelhança daquele que comprou a igreja com o seu precioso sangue, a semelhança de Jesus que disse: eu sou esta figura que cumpre essa profecia. Nós temos o dever de seguir os passos de Jesus, como João diz na sua carta, andar assim como ele andou. E a igreja precisa exercer o ministério da consolação. Mas ela só pode fazer isso no poder do Espírito Santo. Porque é justamente o poder do Espírito. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. O Espírito do Senhor, Deus, está em nós. E aí, nós somos chamados para consolar aqueles que sofrem. Na sua memória, você está pensando assim: eu sofro, estou precisando de consolação? Ou nesse momento você está pensando assim: aquela minha vizinha, aquele meu vizinho, aquele meu amigo de trabalho tem sofrido. Eu preciso levar uma palavra de consolação para ele. Deus quer que você exerça o ministério da consolação. Posso ouvir um amém da igreja, irmãos? Glória a Deus. Mas há um outro ministério ao qual a igreja também é convocada, amados. A igreja é qualificada para o ministério da libertação. Isso não é um privilégio da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Deus é Amor, da Igreja Assembleia de Deus, de qualquer outra igreja, é privilégio do cristão, da Igreja de Deus. Esse negócio de, bom, eu sei que existem algumas igrejas que dizem culto de libertação, todo culto é um culto de libertação. Por quê? Porque Deus está presente e Deus liberta aquele que quer libertar. Posso ouvir um amém da igreja, irmãos? Então, a igreja deve exercer, veja o que diz o profeta, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Já se passaram séculos, desde a primeira prisão espiritual que o homem caiu no Éden. Mas o homem ainda hoje continua escravizado. Lembra de Jesus no encontro com os fariseus? Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Como é que dizes tu? A verdade libertará? Como é que diz que devemos nos livrar? Vocês são escravos. Vocês precisam de liberdade. Vocês estão escravizados pelo pecado. O diabo tem sido pai de vocês. Jesus disse para aqueles fariseus. A história daquele povo com o qual Jesus estava falando era marcada por escravidão. 400 anos servindo no Egito como escravos. Viveram na região mais rica do país e assim mesmo eles eram opressos. Eles foram oprimidos pelos povos assírios, eles foram oprimidos pelos babilônios, eles foram oprimidos pelos gregos. E quando Jesus estava falando essas palavras, eles estavam debaixo do Império Romano. Então aquele povo sabia o que era ser escravo. Só que eles não conseguiam perceber que a escravidão maior do que todas aquelas era a escravidão do pecado. Meus amados, os grandes opressores da alma eram a lei e o pecado. Eles haviam experimentado a opressão do poder político, mas eles não tinham percebido a opressão do poder de Satanás. Então, aqueles ouvintes de Jesus disseram assim: nós somos descendência de Abraão, nós não somos mais escravos, como é que você vai dizer, sereis livres? A libertação dos cativos é um dos temas que está enraizado nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento.
livro de Salmos, no Salmo 102, no verso 20, diz assim: que o Senhor do alto santuário, desde os céus, baixou as vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos. Deus está ouvindo o gemido dos cativos e dos oprimidos. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 42, ele diz assim: amados, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos e para livrares de prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Paulo, consciente dessa libertação que só temos em Cristo Jesus, ele diz na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, ele nos libertou de onde? Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nosso Deus é o Deus da liberdade. A igreja está qualificada para o ministério de libertação. Por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem, conforme diz o evangelista Lucas, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Hoje, nós nos preocupamos com a libertação, com aqueles que estão presos nas drogas. Fazemos tudo para que eles sejam libertos. Aqueles que estão presos na violência, na pornografia, nos vícios. Mas todas essas coisas são consequências de uma prisão. Se o homem estiver aprisionado no pecado, toda essa realidade vai fazer parte da vida dele. Por isso que Jesus foi claro em dizer: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, Jesus, ele não se deixou desviar do grande alvo que ele tinha no seu ministério, que era alcançar os que estavam espiritualmente cativos. Jesus, nosso Senhor, ele não se encantou com o sonho de liberdade política do seu povo, porque quando as pessoas gritaram: Hosana, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, eles esperavam que no final daquela trajetória, Jesus puxasse uma espada e dissesse: morte ao Império Romano. Mas Jesus tinha um outro reino, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, ele não se encantou com o sonho de liberdade política. Ele sabia que os cativos que ele precisava libertar eram outros, porque a pior escravidão que existe é a escravidão do espírito pelo pecado. Temos que seguir o propósito vivido por Jesus: curar os quebrantados de coração, levar a libertação aos cativos, libertar os algemados. E somente o poder do Espírito Santo pode qualificar a igreja para o exercício deste ministério. Ministério da consolação e o ministério da libertação. Vamos repetir? Primeiro, ministério da. Segundo, ministério da libertação. Se você sabe de alguém que está precisando ser liberto, ore. Quem é que habita em você? O Espírito Santo. Então você tem autoridade para isso. Tem um pastor amigo, já morreu, já está com o Papai Celestial. Ele disse que um dia ele recebe um telefonema, sua casa, tarde da noite: pastor, olha, eu queria que o senhor viesse aqui em casa, pastor. O que está vendo, meu irmão, essa hora? Ele disse: tem uma pessoa endemoniada aqui em casa. Uma pessoa endemoniada? 2h da manhã? Aí ele disse assim: o irmão é crente? Sim, sou. O irmão tem Jesus no coração? Tenho. O irmão tem certeza que o Espírito Santo habita no seu coração? Ele disse: tenho. Então expulsa esse demônio de você mesmo, meu irmão. O que é que eu vou para a sua casa?
Se você tem autoridade, faça isso. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo de contar que Deus é maravilhoso e quer salvar todos aqueles que Ele escolheu para a sua glória. Terceiro lugar, vamos lá, jovem, põe à frente o negócio aí. A igreja é qualificada para o ministério da proclamação. Veja lá, a proclamar, a pregoar o ano aceitável do Senhor. As boas novas do amor de Deus devem ser anunciadas por todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Quem deve anunciar as boas novas de salvação? Eu contratei um pastor para a igreja, ele que vai fazer isso. Como um cristão, ele tem a obrigação de fazer, mas ele veio aqui para pastorear o seu coração, para lhe alimentar com a palavra e lhe fortalecer para que você saia e conte aos outros o que Deus está fazendo. Jesus estava em Jerusalém, o povo gritava Hosana. E alguém disse assim para Jesus: Jesus, manda que esse povo se cale. E Jesus disse assim: olha, se eles se calarem, o que vai acontecer? As pedras clamarão. A igreja precisava de autoridade. E Jesus diz lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até o bairro de Pirangi, é o nome do bairro aqui? Pitimbu. Eita, não é mais cidade satélite. Satélite é para lá, aqui é Pitimbu, segundo a informação final, né? Então, gente, se confins da terra for Pitimbu, nós temos que ir para muito mais distante dos confins da terra. Ousadia daqueles homens de Deus. Eles sabiam, aqueles apóstolos que andaram com Jesus, que eles tinham que proclamar o evangelho de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E uma das marcas indeléveis para o ministério da pregação bem-sucedida é a unção, é a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aqueles homens, aqueles discípulos do Senhor foram visitados pelo Espírito Santo naquele dia, era um dia de uma festa judaica, e Deus se manifestou no dia de Pentecostes e derrama o Espírito. Como diz, de repente a promessa chegou e para ficar. Porque quando o Espírito entra, não sai mais. É dele. É o lugar da habitação de Deus. O coração daquele que crê. E aí, queridos, Pedro e João estavam diante do Sinédrio. E aí, disseram assim: olha, vocês estão causando problema para os judeus. E aí eles foram açoitados, cheios do Espírito Santo, saíram dali dando glória a Deus pelo sofrimento que tinham passado por servir a Jesus. Mais tarde eles foram presos novamente. E aí disseram assim para eles: olha, nós vamos liberar vocês. E vocês só fazem uma coisa. Ficam o quê? Calados. Aí eles disseram assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Daquilo que vimos e ouvimos. Irmãos, vocês moram, eu acredito que a maioria mora nessa região aqui. Algumas cidades, entre elas Natal, já tem lugares que são de difícil acesso para você conversar com famílias, com pessoas.
Mas é que você ainda vê algumas pessoas sentadas na calçada, ainda é casa, que você pode, não é aquele, né, arranha-céu de 50 andares que você só fala se botar um papelzinho lá, alguma coisa assim. Mas você ainda pode fazer isso, irmão. Você ainda pode visitar pessoas, você ainda pode proclamar a palavra. Eu quero lembrar uma história contada pelo reverendo Valmir Soares, também já está com o Pai Celestial, meu professor no seminário. Ele disse que tinha uma irmãzinha na igreja que ele começou a perceber essa irmã que todo domingo ela trazia 2, 3, 4 mulheres com ela. E aquelas mulheres chegavam, ficavam ali, participavam do culto, cantavam. E depois de algumas semanas ele vendo isso, aí ele disse assim: minha irmã, eu tenho percebido que você tem vindo aqui com várias pessoas, sempre você traz 2, 3 pessoas aqui. Quem são essas pessoas e tal? Aí ela disse assim: olha, pastor, é o seguinte, no domingo à noite eu venho para o culto. Tudo que o Senhor diz, eu anoto aqui no meu caderninho. Tudo que o Senhor fala, as coisas maravilhosas eu anoto. Quando eu chego no lugar que eu moro numa vila. Então, durante a semana eu vou de casa em casa e digo: oi, tudo bem? Deixa eu falar um pouco para vocês do que o meu pastor falou domingo. Aí eu faço o sermão para a pessoa. E as pessoas estão se convertendo, pastor. Essas mulheres que estão vindo comigo, elas já se converteram, já entregaram a vida para Jesus. Escuta o pastor Caleb pregando, anote a mensagem e vai na casa dos vizinhos. Deixa eu falar para você o que o pastor disse domingo passado. Não vamos falar o que eu falei na, no sábado à noite, ontem à noite, né? Você não vai sair daqui dizendo que o ABC ganhou, que o ABC perdeu, que o América perdeu, ganhou, Alecrim, será lá que time você torce, ou falando sobre outros problemas que tem aí. Fale do que você ouviu. Deus me deu o privilégio do ministério da consolação. Eu vou orar por alguém que está sofrendo, eu vou me oferecer para ajudar. Deus me deu o ministério da libertação. Eu quero falar daquilo que Deus pode fazer para libertá-lo. E Deus me deu o ministério da proclamação. Eu quero anunciar. Eu quero fazer aquilo que Deus disse para Paulo. Jesus disse: fala, 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 Paulo. Não te cales nessa cidade. Não te cales. Então, meus amados, nós temos que ir e proclamar o evangelho, porque é um chamado para todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, para mudar de vida, para abandonar os velhos hábitos, para abandonar os velhos costumes, para abandonar o pecado. Onde devemos ir? Começa na tua casa. Tem pessoas que não são convertidas? Testemunha. Faz diferença. Começa com o teu vizinho. Quando você sai de casa, o teu vizinho diz: lá vai aquele crente chato. Será que é isso que ele diz? Testemunhe, leve um folheto, ofereça uma Bíblia de presente para alguém que está aniversariando. Faça algo diferente, mas seja um proclamador. Você deve ir aos confins da terra. A igreja deve seguir o modelo do seu Senhor. Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo assim: olha, eu me lembro do meu tempo de profissional no hospital, onde eu falava de Jesus para todos os enfermos, e muitos deles se entregavam nos braços do Senhor, nas mãos do Senhor. Lá naquele ônibus, onde você. Hoje, será que ainda usa ônibus ou vai tudo no Uber mesmo? Mas se você tem a oportunidade, fale. Fale de Jesus. Porque se você não falar, Jesus disse que as pedras vão clamar.
O Espírito Santo, através do seu poder, qualifica a igreja. Qualifica a igreja. Qualifica a igreja para o exercício da sua atividade ministerial. Proclamar a palavra de Deus. Vamos lembrar aquele episódio de Atos 2? 50 dias haviam passado depois da morte do Senhor. Na linguagem de Guilherme Kerr, mas bem valeu o tempo esperado. Chegou a hora do melhor. Foram 50 dias desde que Jesus saiu do túmulo, mas a promessa se fez. E aquele mesmo Espírito que desceu naquele dia, lá no cenáculo, onde havia 120 pessoas, ele está hoje à noite aqui. E ele não está descendo nesse lugar, ele já está no seu coração. Há uma diferença muito grande. Ele já está no seu coração. Ele está presente, soberanamente. Ele está presente nesse lugar, consoladoramente. Ele está presente nesse lugar libertadoramente. E ele está presente nesse lugar proclamadoramente, proclamando a você a tarefa que você tem que realizar. O poder do Espírito Santo, ele sempre se faz presente na vida do povo escolhido. A igreja tinha, naquele momento, força, poder, vida para caminhar. O poder do Espírito Santo é uma dádiva maravilhosa para o trabalho da igreja. E nós devemos desfrutar desse poder, através desse ministério de consolação, através de uma atividade ministerial libertadora e através de uma atividade ministerial proclamadora. Eu não sei quantos conhecem, mas eu vou ler a letra desse cântico aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Quantos entenderam o que Deus falou nessa noite? Levante a mão. Você entendeu? A responsabilidade é sua, daqui para diante. Você não pode sair daqui do mesmo modo que você chegou. Que Deus visite o seu coração poderosa e graciosamente. Eu quero ouvir um amém da igreja. Aleluia.